Estamos vivendo agora os dias iniciais desta caminhada de deserto. O que é um deserto? Deserto é um lugar árido, um lugar desafiante, um lugar que existe pouca vida, mas a vida que ali existe é forte, porque consegue superar todas as dificuldades do seu ambiente. No deserto é o lugar das provações, no deserto é o lugar daqueles que conseguem vencer diante dos desafios da sobrevivência. No deserto quase não se consegue ver a vida a olho nu. É necessário então investigar. E as formas de vida como que se escondem para que aquelas mais fortes não as derrubem ou não as eliminem, se alimentando delas. Nos desertos encontra-se todo tipo de desafios. Por isso que poucos humanos sobrevivem no deserto. E eis que Jesus, depois de ser batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito para que fosse tentado. 40 dias de jejum e ele foi tentado. Porque o que parecia fraqueza na carne, o momento oportuno das tentações, ao contrário aconteceu. Jesus venceu e nós ouvimos agora a vitória de Jesus sobre as tentações. As tentações que nós, a princípio, cairíamos logo, mas ele venceu. Jesus venceu sendo antagônico ao povo de Israel, que durante 40 anos caiu diversas vezes na caminhada da terra da escravidão, do Egito, para a terra da liberdade, Canaã. A terra onde, na promessa de Deus, já e mel, ou seja, teria tudo necessário para um bem-estar social. Mas agora, Jesus, o vitorioso, se coloca justamente como antagônico àqueles que são derrotados. Nós, discípulos de Jesus, hoje, somos, portanto, convidados a fazer esta caminhada de deserto anual, que é a Quaresma, para celebrarmos a vitória da ressurreição. E nós devemos saber que no deserto em que nós começamos, na última quarta-feira, afirmando em nós que somos pó e ao pó vamos voltar, nós agora precisamos saber que é preciso se alimentar da palavra de Deus. Claro, nós precisamos dos nutrientes dos alimentos, mas os alimentos não podem ter prioridade para nós cristãos sobre Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento. Nós não vamos deixar de comer o necessário para a vida, mas nós devemos saber que o alimento mais forte para vencermos as dificuldades é o que o Senhor nos diz, é a vontade dele. Veja, Jesus foi tentado na sua identidade. Se és filho de Deus, e ele era, transforme estas pedras em pães, ou seja, mate a sua fome, mostre quem você é. Lembrando que foi com o alimento que o diabo tentou também os primeiros pais lá no livro do Gênesis, que escutamos na primeira leitura. O fruto do conhecimento do bem e do mal, coma! E eles comeram, caíram. Jesus agora é tentado a mostrar quem ele é com o alimento, transforma essas pedras em pães. Jesus não comeu, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita, nas 3 vezes que ele intervém contra o inimigo, o livro de Deuteronômio, que é o livro da aliança, que é o último livro da Torá, ou seja, daquele conteúdo em que o povo de Israel utilizava como referência para a sua caminhada existencial diante do seu Deus. Jesus, aquele que é o verdadeiro Filho de Deus, nos mostra que não podemos tentar a Deus, mesmo diante das boas oportunidades da vida. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo, mostrando-lhe e dizendo que ele poderia se lançar dali, porque estava escrito que os anjos iriam protegê-lo. Mas eis que ele não quer tentar Deus, pois ele sabe que ele é filho de Deus. Ele não precisa se mostrar assim para Deus, e ele não precisa aparecer diante de ninguém para que ele se manifeste como filho de Deus. A manifestação de Cristo se dá para aqueles que o seguem, aqueles que creem. E quem crê em Jesus não precisa esperar dele um dia glorioso.
vai saber que é no cotidiano da existência, que é no dia a dia de nossas atividades, que nós encontramos a Jesus. É na fidelidade que se dá dentro da família, que se dá no ambiente de trabalho, que se dá no lugar de estudo, que se dá no dia a dia até de lazer. Quem é fiel a Cristo vai entender que não se tenta a Deus, mas se coloca como um filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus por excelência, o Filho amado do Pai. E nós somos também eleitos no Filho, somos filhos e filhas batizados. E neste deserto somos chamados ainda mais a entender essa identidade. Jesus percebeu que ele estava sendo provado e venceu. Ele não quis, de modo algum, abandonar o amor de Deus, deixar de ser fiel. Ele é aquele que agora a vida entra no mundo. Porque Adão, o primeiro homem, nos disse a segunda leitura, por ele entrou o pecado e a morte no mundo. Por meio de Jesus Cristo, nós agora percebemos que temos a possibilidade de ser obedientes como ele era. O contrário do pecado é a obediência. E, portanto, somos levados à vida que ele conquistou. E nós celebraremos, dentro de 40 dias, na ressurreição, na Páscoa. Então, Jesus é o antagonista da morte. Ele é o opositor a tudo que é mal. Ele é aquele que vence. A última tentação de Jesus era para adorar quem não se deve ser adorado. Uma troca, a glória do mundo. O diabo levou Jesus a um lugar muito alto e mostrou toda a grandeza de todos os povos. E disse: se prostrares diante de mim, eu te darei tudo isso. Ora, mas era uma tentação, a gente até pode pensar fraca. Porque como é que o diabo pode oferecer aquilo que não é dele? Pois tudo é criação de Deus. O diabo, ele sempre oferece a aparência, aquilo que parece ser. Porque, na verdade, ele é o pai da mentira. Toda mentira, pequena ou grande, vem do inimigo, do encardido. Quem é mentiroso já tem um pacto, mesmo sem querer, com o encardido. Pode ser qualquer mentira, viu, meus irmãos e irmãs? Qualquer coisa que você conte sendo mentira. Ah, foi para fazer um bem, foi para um bem maior. Ah, é porque eu não sabia, minha imagem não podia ficar assim tão feia. É mentira. A verdade, ela tem que aparecer. Em algumas situações, nós não precisamos dizer tudo, mas jamais negar o que é verdade. Jamais esconder a verdade, principalmente de Cristo. Jamais negar Cristo em nós. Nós devemos ser como a luz, e somos luz a partir de Cristo. Mas, diante das tentações, temos a proposta: adorar a Deus. Para longe, Satanás, vai-te embora, Satanás, diz Jesus, o único vencedor do inimigo. O Papa Francisco, de saudosa memória, ele sempre nos recordava: não se dialoga com o diabo. Não tem como conversar com Satanás, com a tentação. Não tem. Porque quando você conversa, já foi derrotado. O único capaz de vencer o diabo numa conversa foi Jesus. Porque usou da palavra de Deus para derrotá-lo. A própria vida de Jesus era a palavra de Deus encarnada, era uma palavra sendo vivida na carne humana. Por isso a vitória. Nós, irmãos e irmãs, somos fracos. Em qualquer deserto da vida, somos tentados a buscar os oásis, as tentações, em pedir socorro, em querer o resgate. De fato, na existência da vida, no dia a dia real, se nos perdermos, queremos ser encontrados, queremos ajuda e precisamos. Mas no que se trata dentro de nós, da existência da vida, nos desertos, nos desconfortos espirituais, nós precisamos entender que em muitas situações só estamos sozinhos e Deus. Em muitas situações ninguém pode nos ajudar a não ser nós mesmos. Pasmem, quando nós precisamos de terapia, quem vai e quem é terapeuta aqui, quem é psicólogo, uma das máximas dos psicólogos é: a resposta está dentro de você.
A resposta está com você. Só você pode resolver isso. Depois de tantas conversas, depois de tanto, olha, veja, isso, isso e isso. Só você pode fazer isso. E é verdade. Só nós. No final, somos nós e Deus. Porque no final da vida é isso. Você pode ter filhos, netos ao redor do seu leito final da vida. Mas no seu último suspiro, só vai estar você e Deus. Pode ter alguém segurando na sua mão na hora do adeus. Mas só vai estar você e Deus. Assim, nós devemos aprender na vida que temos solidões, que temos momentos em que pessoas nos cercam, pessoas que amamos, pessoas que querem nos bem, pessoas que nós também queremos estar juntos com elas, mas em algum momento vem a solidão. Porque alguém não me deu a atenção que eu queria, porque alguém não fez o que eu desejava, porque eu não consegui realizar todos os meus sonhos. Eu queria fazer isso, mas de repente uma coisa aconteceu e me levou para esse lugar, e agora eu não consigo mais fazer aquilo que eu tanto queria. Pois bem, este é o deserto da vida. É hora de entender que nós não podemos transformar pedras em pães. Embora Jesus pudesse, ele não quis. E eu que não posso, porque devo querer? É entender que eu não posso me jogar do lugar mais alto e querer que os anjos me segurem. É entender que eu não posso tentar a Deus. É entender que eu só posso adorar o Senhor. Nenhum outro ídolo pode ser colocado diante de Deus e ter um efeito igual a como se fosse diante de Deus. O dinheiro, por exemplo, ou o ser humano, ou qualquer pessoa, ou qualquer realização na vida não tem o poder de Deus. Não pode realizar a alma humana. Os bens materiais são bons, são necessários para um bem-estar. Nós estamos agora na campanha da fraternidade, por exemplo, falando sobre moradia, sobre o direito de todo ser humano morar em um lugar com dignidade, em ter um teto, em o Estado e a sociedade e cada pessoa buscar os meios necessários para todo homem e mulher ter o seu lugar de viver. Mas nem isso preenche a alma humana. Quantas pessoas não têm tanto na vida e são vazios e buscam mais e mais para tentar preencher aquilo que não consegue explicar dentro de si? O teto não protege uma pessoa. A terra não dá a realização da alma, embora alimente os nossos corpos. É necessário, aqui em nossa cidade é rica em agro, é necessário plantar, é necessário colher, é necessário cuidar da vida animal, dos animais também que cuidamos para a nossa alimentação. É necessário, mas isso não preenche a alma, embora sacie o corpo. Mas o corpo é limitado. Chegará um tempo em que nós não teremos mais as forças que tínhamos na juventude. E a falência virá. E a única força que podemos dizer que existe com toda a onipotência é a de Deus em nossos corações. Mas só vai perceber a força de Deus quem tem a humildade de reconhecer que o único vencedor é Cristo. E nem Cristo usurpou de sua grandeza. Ele vence o diabo, mas ele ainda é servido pelos anjos. E ele serve aos seus irmãos. É ele que põe a mesa, é ele que se entrega. A vitória verdadeira do homem e da mulher de fé não está em se colocar diante dos outros como maior, mas em servir a todos como igual a eles. Santo Agostinho, quando escreve a comunidade dele, ele diz assim: para vós eu sou bispo. Ele era bispo, então para vós eu sou bispo, mas convosco eu sou irmão. Ele entendeu que o seu ministério foi um dom de Deus para ele servir a esse povo, mas no meio do povo ele era um igual, porque era um batizado. Nós, neste tempo quaresmal, devemos nos colocar como iguais uns aos outros. Devemos nos colocar como aqueles que, caminhando no deserto da vida, precisamos dos auxílios dos irmãos e também somos auxiliadores. Não é à toa que os 3 pilares de toda a quaresma, da quaresma, é
O jejum quer dizer o autocontrole sobre suas forças, suas debilidades, suas tentações, seus vícios. Com o jejum, com o controle da alimentação, com o controle das palavras, com o controle dos pensamentos. A esmola quer dizer, eu lembro do meu irmão que precisa, alguém que tem fome, alguém que não tem com o que pagar suas contas, alguém que precisa do emprego, alguém que precisa de saúde, eu vou e ajudo. E a oração quer dizer o meu contato com Deus. Eu sou dependente de Deus e preciso conversar com Ele. E Ele, por meio da inspiração do Espírito Santo na palavra dEle, me ajudará a escolher o que é melhor para fazer a vontade dEle. Então, a oração, a caridade e o jejum, os 3 pilares do tempo quaresmal, nos ajuda a percebermos que somos totalmente dependentes de Deus e adorá-lo somente a Ele. Então, irmãos e irmãs, neste primeiro domingo deste tempo santo, saiamos daqui não como mais um domingo como qualquer outro que vamos para o lazer, e é bom, mas saiamos daqui sabendo, vivemos a quaresma. São somente 40 os dias que nos preparam para a Páscoa, para celebrarmos a glória e grandeza de Deus. Deus nos dá tudo. Tudo que somos, tudo que temos, vem de Deus. Mas, irmãos e irmãs, tenhamos grande responsabilidade com o que Deus nos dá. E até devemos nos perguntar, será que o que eu tenho foi dom de Deus ou foi orgulho meu? Exemplo, se você tem um bem ou alguma coisa fruto da corrupção sua ou de alguém, isto não é seu. Você está usando roubado. Você está usando sendo de outro. Se você assim fez por corrupção. Se você se relaciona com alguém que já pertence a outra pessoa, você está roubando. Não é seu, não é sua. Você está com alguém que não é dom de Deus na sua vida. É um roubo. É uma mentira. É uma farsa. Se você faz o que quiser, ou aparece como se apresenta, e sendo aquilo falso, não é verdade no dia a dia, é pura aparência de rede social, é pura aparência de querer se colocar melhor do que os outros, é uma imagem falsa. É um roubar a credibilidade, é um aparecer no que não é. Como o diabo colocar, lança-te daqui abaixo, os anjos vão te servir. É uma pura aparência dos nossos tempos. Como somos tentados o tempo todo a vivermos de aparência. Portanto, irmãos e irmãs, que este tempo de quaresma nos ajude a sermos quem somos, filhos de Deus. Se és filho de Deus, é a tentação do diabo. Você não precisa ouvir isso e dizer, eu vou me mostrar como filho de Deus. Você já é. Você já é filho de Deus. Não se preocupe. Nós somos tentados. Às vezes acontece em nossa vida alguém dizer assim, se você tiver coragem, faça isso. Você não tem coragem. Você não é isso. Você não é isso tudo. Se você fosse, você faria aquilo. E aí o orgulho entra dentro de nós, aquele fogo, aquele desejo de dizer, não, eu sou sim, eu sou mais forte, eu sou, essa pessoa está achando que eu não posso, eu posso sim, e faz. Você faz por causa do outro. Caiu na tentação. Você errou. Você está fazendo porque alguém lhe instigou a fazer até mesmo o mal. E irmãos e irmãs, uma coisa que eu essa semana pensei em dizer, não está muito ligado ao tema e está ao mesmo tempo. Parece que a educação está deixando de ser o pilar das próprias instituições de educação. A educação começa em casa, obviamente, porque a educação não é só o conteúdo escolástico, não só é o conteúdo das ciências que se transmitem nas faculdades e nas escolas. Mas, em nossa sociedade, pode ser aqui neste município, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, porque o Estado é laico, não se transmite tantos valores religiosos. Interessante. Não querem transmitir os valores religiosos em respeito a todas as religiões e em respeito ao Estado que é laico.
Mas, quando se vai celebrar as datas cívicas ou os feriados nacionais, por exemplo, acabamos de celebrar o Carnaval, que é um tempo de alegria, deveria ser de festa, deveria ser de família, deveria ser um tempo em que se prepara para a quaresma, já que vamos entrar em tempos de jejum, de penitência. Então vamos nos divertir, vale a carne, como diz, Carnaval, né? Vamos, terça-feira gorda, dia de comer bastante. Mas foi se tornando uma festa muito vulgar, em alguns lugares extremos, absurdos, morais, éticos, espirituais, que nós não podemos nem enumerar. Mas o que escandaliza é, nas instituições de ensino das crianças e jovens, não se pode falar dos valores religiosos, não se pode dizer que uma religião, este ensinamento religioso. Mas, quando se vai festejar o carnaval com crianças, às vezes pequenas ainda, não tem ainda ideia suficiente do que é certo e do que é errado, se apresenta músicas imorais. Músicas do senta, do levanta, músicas do ai, do ui, músicas de sons que só os adultos saberiam bem interpretar o que significa aquilo. E nas escolas, os professores, diretores, coordenadores, sei lá o quê, permitem que se passe e façam desfiles com estas músicas nas ruas e nas escolas. É um absurdo. As crianças sendo maculadas desde cedo. Como vimos agora no estado de Minas Gerais, os juízes do Tribunal de Justiça, em sua maioria, aprovar que um homem de 35 anos pudesse viver de modo normal com uma criança de 12. E vocês sabem o que eu estou dizendo, viver, né? Fazer o que quiser, porque ela consentiu, porque a mãe permitiu. Enquanto que a própria lei proíbe menores de 14, mesmo com consentimento, não se pode. Só de com 14, consentimento dela e da família, que já é um absurdo, algo assim. Dos 14 aos 16 ou aos 18 já é algo absurdo. Mas aí, os juízes que deveriam defender a honra nacional, deveriam defender as leis e a dignidade humana, são os primeiros a aprovar um absurdo desse. Quanto mais em nossas cidades, em nossas famílias e instituições. Cadê os valores? Aqui não falo somente como um padre da igreja, mas como um homem, uma pessoa que precisa perceber o tempo todo a sua própria dignidade e a dignidade do outro. É tão triste quando vemos escândalos na nossa própria igreja, sejam pelos líderes que fazem absurdos com inocentes. Nós nos escandalizamos, somos capazes de rasgar as vestes quando vemos isso, pelo menos nós que temos um pouco de saúde mental e espiritual. E quando vemos as instituições permitirem uma coisa dessa, é um absurdo. Pensemos nisso. Convido a você que é professor, diretor, que escuta, a pensar direito nos valores que se transmitem nas escolas. Não é por causa da religião, não é por causa da fé cristã simplesmente. É por causa dessa pessoa que você está educando, deste futuro cidadão. Qual é a qualidade do ensino, do conteúdo que você quer transmitir? Não se pode pregar religião nas escolas. Ok. Mas por que se prega tanta promiscuidade? Irmãos, somos chamados a ser profetas disso. Porque muitas vezes usa-se o púlpito das igrejas, seja católica ou outras, para falar de política, mas não de valores. Nós, católicos, na igreja, na liturgia, não somos chamados a falar de política, defender candidato A, B ou C, e nem criticar este ou aquele por causa disso ou daquilo, a não ser que seja injustiça diante do povo, como um profeta da justiça, do amor, da verdade, do evangelho. Mas devemos defender, acima de tudo, a dignidade do ser humano, começando por nossas crianças, que não conseguem se defender sozinhas. Também os nossos bons idosos, que não conseguem se defender sozinhos. E, portanto, de toda a pessoa humana, que precisa sempre de ajuda para manifestar a glória de Deus que está dentro, mas precisa se conhecer, manifestando a identidade que Deus dá a cada ser humano, de ser filho e filha dele. Que Jesus, o vencedor das tentações, nos ajude a vencermos as nossas próprias limitações, para assim mostrarmos a Deus e somente a Deus que o amamos, porque somos filhos dele. Assim seja.
Amém.